Olá, meu nome é Rafael Parras, engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela Unesp de Jaboticabal e especialista em planejamento do território. Vamos falar um pouquinho sobre gestão da produção de alimento nas áreas urbanas e periurbanas, produção, equilíbrio e desenvolvimento. Espero que aproveitem o conteúdo. Hoje falaremos sobre a produção de alimentos no mundo, produção de alimentos no Brasil, panorama geral, produção de alimentos em áreas urbanas, desafios, novos comportamentos de consumo, incremento de sustentabilidade e inovação. Então, durante esses próximos minutos, a gente vai conversar sobre esses tópicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de alimentos no mundo. A produção de alimentos no mundo ela corresponde a 21% do PIB correlacionado a todas as produções que a gente tem aí no mundo, né? 21% delas estão direcionadas à produção de alimento. Dentre os principais produtores de alimento no mundo, a gente tem a China, os Estados Unidos e o Brasil. Lembrando que a China é um dos maiores produtores, é o maior produtor, mas também é o maior consumidor de alimentos, o que acaba sobrando poucos produtos para exportação. Em seguida temos os Estados Unidos, né, que também é grande produtor e exportador, e temos o Brasil aí como terceiro maior produtor de alimentos do mundo e segundo maior exportador. E os principais alimentos consumidos, quais são? Né? Por incrível que pareça, um dos principais alimentos consumidos é o leite, e segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, né, a FAO, vem na ordem de mais consumidos trigo, arroz, batata, cerveja, açúcar, tomate, milho, carne de porco e mandioca. Então a gente tem uma grande diversidade de produtos, mas a gente também tem que entender que essa diversidade é global, que o consumo de produtos que a gente tem hoje na nossa alimentação é um consumo global. Eu aqui no Brasil, ou algum europeu, ou algum norte-americano, ele consome geralmente os mesmos produtos que a gente. Se a gente tirar a mandioca, né, que a mandioca é um produto de consumo nacional, especificamente na América Latina e em alguns outros países nomeiam a mandioca como yuca, mas dentro desses alimentos que eu citei para vocês, eles são consumidos de forma global. E quais são os alimentos mais produzidos? Né? Então a gente tem o milho, o trigo, o arroz e a soja, o que diverge um pouco dos alimentos produzidos. Né? A gente tem dos alimentos consumidos. A gente tem um grupo de alimentos produzidos, que é o milho, o trigo, o arroz e a soja, e a gente tem outro grupo de alimentos sendo consumidos, que é o trigo, o arroz, a batata, a cerveja, o açúcar, o tomate, o milho, a carne de porco e a mandioca. Então, essa é uma divergência que a gente tem que ter em atenção e a gente vai discutindo ela aí com o desenrolar da aula de hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho da produção de alimentos no Brasil, né? Ela é um pouco diferente da produção mundial, a gente tem um pouco mais do PIB concentrado na produção de alimentos, a gente tem 27 a 30% do PIB concentrado no agronegócio, na cadeia de produção de alimento, e os principais produtos produzidos pelo Brasil são soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, feijão, que são as maiores culturas e mais plantadas no território brasileiro. Mas a gente tem que focar que o consumo também, assim como o consumo global, diverge um pouco do que a gente produz daquilo que a gente consome, sendo que nós, brasileiros, consumimos mais arroz, feijão, café, pães, hortaliças e carne bovina. A gente, como Brasil, também é um grande produtor de carne bovina, né? A gente tem mais de 200 milhões de cabeças de gados aí no território brasileiro. O produtor de alimento, né? A gente tem que prestar atenção em um detalhe específico para a produção de alimentos no Brasil, que você tem grandes produtores, grandes conglomerados, latifúndios, produzindo as commodities que são exportadas para fora do Brasil, que dá aí uma balança comercial positiva na questão do agronegócio para o Brasil, né? A gente tem a soja, a cana-de-açúcar, que exporta em grande parte açúcar, né? E em parte o etanol. A gente tem milho, que também é consumido no mercado interno e que é consumido também para exportação. A gente teve um caso específico do arroz, né? O Brasil acabou exportando arroz
nesse período de pandemia, a gente acabou importando arroz e tendo uma dificuldade de abastecimento interno. Então a gente tem essa complexidade, né, do que se produz, do valor das coisas, né, porque o agricultor acaba produzindo aquilo que tem mais valor agregado, mas diverge um pouco daquilo que a gente está acostumado a consumir nas nossas casas. Lembrando que a gente consome hortifruti, né, a gente consome feijão, e essas culturas geralmente estão associadas a pequenos agricultores e agricultores familiares. E esses agricultores, eles precisam mais de ajuda do Estado, né, porque com um menor tamanho, menor automação do processo de produção, eles precisam, para ser concorrentes, um pouco aí de ajuda do Estado. E aí a gente vê que existe um paradigma da produção atual que é a inclusão de biodiversidade, né? Como eu comentei para vocês, a gente hoje consome muito aquilo que é global, né? O brasileiro consome produtos que, se você vê em qualquer filme norte-americano ou em qualquer filme europeu, você vai ver os mesmos pratos ali, basicamente as mesmas coisas. O arroz, uma proteína, uma salada, que é o prato básico global. E a gente precisa incluir biodiversidade na nossa alimentação. O Brasil é cheio de tubérculos, a gente tem vários tipos de mandioca, vários tipos de folha, vários tipos de fruta, e a gente pode incluir esse portfólio todo de alimentos na nossa alimentação e incluir biodiversidade. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o panorama geral, né, do consumo, como que foi feito esse histórico, para a gente resgatar um pouquinho e ter uma linha lógica para poder conversar sobre o futuro e sobre como estão as condições atuais, né? A gente tem que prestar atenção que o Brasil ele tem um processo de urbanização muito concentrado, né? A gente tem 84,72% da população brasileira vivendo em cidades e apenas 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Então hoje, né, a gente tem uma dificuldade para abastecer os centros urbanos porque a mão de obra, que é basicamente rural, migrou para a área urbana e esse processo produtivo tem uma certa dificuldade para que você consiga produzir e entregar para quem consome, porque se você perceber, as pessoas estão concentradas na cidade, mas a produção agro não está concentrada nesses centros urbanos. Existe uma tendência de verticalização da produção no Brasil, né, no mundo em geral, mas a gente tem que prestar atenção que essa verticalização não é para tudo, não é para todas as culturas, a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso. E vamos falar sobre o como consumimos, né? A gente viu que existe ali uma concentração de pessoas em áreas urbanas e que a gente tem uma população rural menor e diminuindo e com vontade de ir para a área urbana, então existe uma tendência maior ainda da urbanização continuar acontecendo e aí você tem dificuldade de mão de obra, produção, né, para entregar aí para os grandes centros urbanos alimentos frescos e de qualidade, e aí a gente fala como que a gente consome esses alimentos, né? A média do consumo diário, e a gente até se surpreende, né, com a questão do que a gente consome mais para o que a gente consome menos, mas o consumo diário per capita foi de café, que a gente consome 163 gramas por dia, de feijão 142 gramas por dia, arroz 131 gramas por dia, sucos no geral, né, a gente consome 124 gramas por dia e refrigerante a gente consome 67,1 gramas por dia. E se a gente observar que esses são os alimentos que a gente mais consome, né, a gente perde um pouquinho dos alimentos frescos, das frutas, a gente vê as frutas ali refletidas em suco, mas a gente tem basicamente concentrado em carboidrato, estimulante, café, refrigerante, que são hábitos não tão saudáveis de consumo. Isso reflete um pouco a dificuldade e os preços dos produtos frescos e a aderência do público para que eles consumam esses produtos e mostra uma margem para que a gente possa crescer nesse horizonte, né? E 34,6% da população brasileira consome frutas e vegetais pelo menos 5 dias da semana. Esse é um ponto positivo, né? Teoricamente, a gente deveria consumir mais frutas e legumes, a gente deveria inserir isso em cada uma das refeições, mas se a gente consome 5 vezes na semana,
é um sinal positivo e mostra que a gente tem uma margem muito grande para que a gente aumente essas porções, podendo ter até 5 porções de frutas, verduras e legumes durante o período do dia e não durante o período da semana. E mais da metade, 53,4% das calorias consumidas, vem dos alimentos in natura, tá? Ou minimamente processados. Aí a gente está falando da cenoura picada, da banana, né? Então esse mini processamento também é considerado como in natura. 15% de ingredientes culinários processados, então ali aquele que já passou por cozimento, acrescido de sal, um pouco de sódio, 11,3% dos alimentos processados, né? Então aqueles que já passaram por cadeias industriais, e 19,7% dos alimentos ultraprocessados. E aí aonde que a gente consome esses alimentos, né? Porque a gente está conversando como que a gente consome, o que a gente consome, né? Mas onde que a gente consome? Então, ultimamente, geralmente, o Brasil, ele tem, o povo brasileiro, ele tem consumido 70% dos alimentos em suas próprias residências. Uma porque o alimento fora de casa encareceu, né? A pandemia fez com que as pessoas também voltassem a consumir produtos dentro de casa, a fazer seu próprio alimento. Também hoje tem a possibilidade que você produza o seu alimento em casa e leve para o trabalho, a famosa marmita, né? A gente está acostumada. Então, 70% do consumo brasileiro é feito em residência e 30% é feito fora de residência. Agora, focando um pouquinho mais na produção de alimentos em áreas urbanas, a gente tem que lembrar que a gente tem em áreas urbanas o consumo de alimentos frescos, né? E aí a gente tem especificidades das hortícolas e hortaliças, né? Que a gente tem o fato de ela ter que ser transportada de forma rápida, ela não pode ser colhida, esperar no armazenamento até chegar no cliente. O cliente quer consumir um produto fresco, quer consumir um produto ali que ele sinta as características de recém-colhido, e também tem a especificidade de que em grandes cidades você tem essa dificuldade do transporte. Né? No caso específico de São Paulo, você tem o Cinturão Verde, que fica na região de Mogi das Cruzes, mas você tem que atravessar toda a cidade e fazer a distribuição desses produtos produzidos em toda a cidade no intervalo pequeno de tempo, e isso encarece a produção, né? Porque como você tem que produzir numa região, fazer uma distribuição rápida, e às vezes essa distribuição precisa de cadeia de frio, né? Porque algumas dessas frutas e legumes precisa de uma condição específica de transporte, e você, além de entregar para o interior, né, a gente precisa distribuir para o território nacional. Quando a gente fala de frutas, a gente não fala do cinturão, né? A gente fala do melão lá do Nordeste, a gente fala da uva lá do Sul, e essas frutas que consumimos frescas, in natura, elas precisam ser deslocadas até os centros de consumo para que a gente possa consumir e possa se sentir satisfeito com o produto que a gente está consumindo. E aí tem um detalhe, né? Como o produtor, ele geralmente é um tomador de preços, ele está entre quem define os preços do produto, né? E ele está também tomando o preço do mercado. Ele não define o preço do produto dele, né? O mercado que define o preço do produto, e ele também tem nos insumos o mercado definindo o preço dos insumos. Então o agricultor tem uma margem de lucro muito pequena, mas quando a gente olha o panorama todo, grande parte do capital fica com o intermediário, que é uma dificuldade. A gente vai discutir que a gente precisa buscar soluções para isso, que são os intermediários da cadeia produtiva do agronegócio. Então você tem o produtor lá fazendo o seu cultivo, oferecendo um produto fresco, mas a cadeia de intermediação que leva esse produto até o cliente é a cadeia que mais se beneficia, né, de recursos e que acaba capitalizando mais com o processo. E aí a gente precisa saber que para que isso seja possível, os agricultores eles precisam fazer a adoção de novas tecnologias e precisam se aproximar do consumidor final. Essas características são muito importantes para diminuir a alocação de capital nos intermediários e que o agricultor possa aí se rentabilizar um pouco mais com o processo produtivo.
Com base no panorama que a gente viu ali do histórico, né, dos desafios da produção de alimentos, eu vou trazer para vocês os tópicos dos desafios elencados aqui, e aí eu vou falar para vocês que um dos desafios na produção de alimentos é atender a população, e atendendo a população a gente tem hoje uma situação que é a insegurança alimentar. 60 milhões de brasileiros, né, eles sofrem com algum grau de segurança alimentar. Isso significa que em algum momento do dia ele não sabe se ele vai poder ingerir os alimentos na quantidade e na qualidade adequada, né? Porque se você fala para mim, eu estou me alimentando 3 refeições por dia, mas eu estou me alimentando apenas de arroz e feijão, né? Ou apenas de arroz, ou apenas de feijão, eu não estou atendendo a todos os critérios nutricionais e eu estou entrando em um cenário de segurança alimentar. Então o Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, né? A gente, se for pensar, tem um superávit de produção de alimentos, a gente também tem 60 milhões de pessoas com segurança alimentar no nosso país, e isso é um desafio que nós, como planejadores aí, que planejam o sistema produtivo, temos que resolver. Outro ponto que é um desafio é a gestão dos serviços ecossistêmicos. E aí a gente pode até fazer um paralelo com recursos naturais, né? Os serviços ecossistêmicos são aquilo que a gente oferece aí para o que o ambiente oferece para a população, para a sociedade, para que as coisas continuem acontecendo. Ou seja, a água ela é produzida por um complexo de situações ambientais, né? Então você tem o ciclo da água, a filtragem, a evaporação, e no final das contas a gente tem a água doce para o cultivo da agricultura e para o consumo humano. Então, se a gente não fizer a gestão adequada desses serviços ecossistêmicos que hoje a gente tem disponível para a produção, isso vai colocar em risco o sistema produtivo. E aí a gente pode ter uma falha na produção de alimentos e ter uma defasagem, não conseguir atender a população. E como existe uma expectativa para o aumento populacional, né? A gente ainda está crescendo em questão de população, se nós não fizermos um uso racional dos recursos naturais, a gente vai implicar numa interrupção do sistema produtivo. E isso é um ponto muito importante, né? Não podemos esquecer dele. E aí a gente tem outro desafio que está acontecendo agora, é a digitalização do campo. E aí quando a gente fala da digitalização do campo, a gente está falando da agricultura 4.0, a gente está falando também da tecnologia 5.0, né? A gente está na 4, já está indo para 5, daqui a pouco está na 6, mas é interessante falar que a gente hoje está num processo de coleta de dados do ambiente natural. Então eu estou ali no campo, ou na minha área produtiva, que não necessariamente é um campo, né? Eu posso produzir em áreas urbanas. E aí eu tenho vários indicadores para mensurar o meu consumo dos serviços ecossistêmicos, quando eu preciso fazer um manejo de pragas, como eu faço o controle delas. E esses dados é que eu estou fazendo coleta nesses momentos. Então hoje um desafio é a digitalização do processo e da produção do agronegócio, tá? A gente já conversou anteriormente, eu trouxe aqui como um desafio, que é a distribuição, né? A gente precisa pensar em como a gente otimiza a distribuição desses alimentos que são produzidos geralmente em zonas específicas, e o consumo ele não está concentrado, ele está disperso, assim como os habitantes, né, estão dispersos no território nacional. A gente precisa melhorar a conscientização do consumo. Então essas informações que eu trouxe para vocês, quanto à insegurança alimentar, quanto à digitalização, a produção mais consciente, né? A gente precisa trazer isso para o público, e o público hoje tem percebido isso. A gente pode ver um maior consumo de orgânicos, né? Uma população de veganos e vegetarianos cada vez maior, com tendência a escolher produtos diferenciados no mercado, com maior valor agregado. Então você tem essa modificação no mercado, que é um desafio para o produtor, e ele precisa se adequar. E aí a gente tem a biodiversidade, que eu comentei também anteriormente como sendo um desafio. A gente precisa incluir biodiversidade nos sistemas produtivos, e além de incluir biodiversidade, a gente precisa consumir biodiversidade. O verdadeiro valor do Brasil
ele não está em ouro, não tá, ele está em biodiversidade, que é a maior capital armazenada do Brasil. Capturando essa informação, a gente precisa caminhar para modelos produtivos mais integrados. Eu não posso pensar meu modelo produtivo unificado, eu vou produzir tomate, né? Eu preciso pensar modelos produtivos que integrem outras criações. Eu posso colocar um peixe na hidroponia, eu posso integrar um animal, integrar plantas. Então, esses modelos integrados precisam ser desenvolvidos. Dando um pouco mais de ênfase aos novos comportamentos de consumo, né, eu elenquei alguns comportamentos que a gente precisa relembrar, que já foram tratados hoje durante a conversa, e trazer outros, né? Então a gente tem a urbanização tem as consequências dela no impacto da alimentação. Então, às vezes, eu, por ter que me deslocar dentro da cidade, não volto para minha casa para me alimentar, acabo me alimentando fora de casa, que essa é uma característica também de grandes centros urbanos. Então, a urbanização impacta no comportamento alimentar e a gente precisa pensar como a gente vai impactar isso na produção de alimentos e ofertar isso para o público. Tem a produção de orgânicos, que é uma tendência crescente de produção. A gente tem as preocupações ambientais, que vêm de todos os lugares do mundo, né? Não apenas do Brasil, por questões do aquecimento global, dos serviços ecossistêmicos. Então a gente tem uma pressão global para fazer uma gestão melhor dos recursos naturais. Então a gente tem esse ponto como um comportamento de consumo que a gente tem que levar em conta. Alimentos processados e minimamente processados. Então, além da tendência de também consumir alimentos frescos, né, de que a gente possa tornar esses alimentos disponíveis para as pessoas para que elas tenham com mais facilidade o consumo desses alimentos, a gente precisa disponibilizar para as pessoas de forma mais fácil, né? Hoje no Brasil a gente tem as melancias pequenas, né, as menores, mas você imagina uma pessoa sozinha tendo que comprar uma melancia ali gigante e ela vai ter que consumir essa melancia durante todo um período, então adequar a produção ao consumo da pessoa, porque às vezes acontece até o desperdício, porque eu acabo tendo que comprar um produto menor e aí o mini processamento, o corte, o fatiamento dos produtos pode entregar para esse público um produto mais específico. E aí a gente tem a globalização do consumo, que é inevitável, né? Eu assistindo os programas de televisão, os canais de streaming, acabo vendo as informações e vendo o que as pessoas consomem e tenho o desejo de consumir aquilo que elas também consomem, e aí eu acabo reproduzindo o modelo de consumo global na produção de alimentos. Para a gente incrementar um pouco de sustentabilidade, incrementar a sustentabilidade no sistema produtivo, né, a gente precisa desenvolver alguns conceitos, né? E o conceito de equilíbrio é um dos conceitos que a gente precisa trazer logo de cara quando a gente fala de sustentabilidade. A gente não pode esquecer que sustentabilidade é econômico, social e ambiental, e eu vou trazer um pouquinho mais do ambiental, né, porque a gente está tratando desses tópicos, mas ele nunca é desassociado do econômico e do social. Eu preciso ter as pessoas preparadas para produzirem melhor, mais aptas à absorção tecnológica. Então, você tem várias características que são inerentes da sociedade, né, para que até o sistema produtivo se mantenha sustentável a longo prazo. E aí a gente tem que ter o equilíbrio do consumo e da disponibilidade. Se eu tenho disponibilidade de serviços ecossistêmicos, água, então fósforo, potássio, nitrogênio, e eu estou consumindo ele da mesma forma que a natureza é capaz de ofertar ele para produzir ele, disponibilizar para a produção, eu estou consumindo de forma equilibrada. Agora, se eu tenho que o tempo inteiro colocar subsídios para que essa produção aconteça, eu não tenho uma produção equilibrada e ela tem ali uma lacuna que no longo do tempo pode ser que esse negócio meu esteja quebrado, né? Então eu preciso tornar os sistemas produtivos mais equilibrados, onde os serviços ecossistêmicos e aquilo que eu produzo esteja em equilíbrio. E como eu estimulo o uso das práticas conservacionistas? E aí eu tenho dois pontos específicos, né? Que é o cultural. Então hoje o mercado, as pessoas que consomem os produtos, elas demandam essa tecnologia, e a legislação mesmo, que nos protege e obriga, né,
que as populações de hoje deixem para as populações futuras um ambiente, no mínimo, igual ao que a gente tem hoje, né? E aí vale a reflexão, nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, ou as gerações futuras, aquilo que a gente tem hoje, né? Eu acho que eu já tenho menos que meus pais em questão de disponibilidade e quantidade de serviços ecossistêmicos. E acho que a minha geração está consumindo mais do que é disponível, né? Então, eu já não atendo à lei que deveria disponibilizar e garantir para as populações futuras a mesma quantidade e qualidade dos serviços ecossistêmicos. E também falta um pouco de compreensão, tá? O fluxo dos serviços ecossistêmicos, isso que acontece na natureza, ele passou a ser compreendido há pouco tempo. Então a gente precisa de muito mais pesquisa e inovação para poder entender e compreender e aplicar o conceito em novas técnicas produtivas para que esse sistema seja mais eficiente, né? E aí eu trago para vocês as inovações. Quais são os tópicos mais discutidos quando a gente fala disso, né? A gente tem a substituição do consumo, a gente trouxe ali, a alteração da forma de consumo. Então, o ser humano ele tem demandas e essas demandas são alteradas no tempo e a gente precisa refletir essas demandas alteradas nos sistemas produtivos. A gente tem que pensar na automação da produção. Lembra que eu falei para vocês que existe uma migração da área rural para a área urbana? E isso faz com que você tenha menos pessoas trabalhando no campo, e por ter menos pessoas trabalhando no campo, você tem uma diminuição da produção individual, nem precisa incrementar a automação. Processos que hoje são manuais precisam ser substituídos por processos automáticos, como a colheita, né, como até ali o controle de plantas daninhas, de pragas, são processos que precisam ser automatizados. A gente tem a verticalização da produção, a gente não poderia estar falando disso sem falar dessa inovação, né? A verticalização da produção é uma tendência. A gente tem países em que você não tem possibilidade de expansão territorial e o Brasil tem possibilidade de expansão territorial sem derrubar nenhuma árvore, isso é sempre bom deixar claro, né? A gente tem pasto degradado, áreas de pasto degradado para serem ocupadas por agricultura e incrementar a sustentabilidade, né? Então a gente precisa ocupar os espaços de forma eficiente, mas tem o ponto da verticalização, que é utilizada para a produção de legumes e verduras frescas dentro de ambientes urbanos, né? Isso é uma tendência muito grande no Japão, é uma tendência grande em cidades que têm dificuldades de produção horizontal por conta da quantidade de espaço, mas tem a dificuldade que hoje isso está concentrado principalmente em folhas, né? E em alguns tipos de legumes. Então você não tem a produção de tudo acontecendo de forma vertical. A gente tem uma outra inovação, que são os bioreatores, produtores de alimento. Então você vai ter alimentos sendo produzidos em laboratório, né? Quando eu falo bioreator, a gente pode ter um bioreator que produz a carne em laboratório. Eu entro com fontes vegetais, faço multiplicação de célula animal e através do laboratório eu produzo uma carne, né? A tendência é que essa carne ganhe qualidade e preço, então ela fique mais barata do que a que a gente tem no mercado e que ela tenha uma qualidade similar ou melhor, né? Então a gente tem essas características e com preço menor. Geralmente as pessoas perguntam, vai entrar no mercado? Se o preço estiver acessível e menor que o concorrente, possivelmente entre no mercado. E a busca por superalimentos. Existe hoje uma tendência de substituição de alimentos e as pessoas estão buscando superalimentos, né? E a gente tem a quinoa, tem o amendoim, que são superproteicos, que oferecem outros óleos de boa qualidade. Então você tem outros componentes que não seja a proteína, o carboidrato e a gordura, agregados a esses alimentos para que você tenha uma condição de vida melhor. Essas são as inovações aí que estão circulando nessa área que a gente acabou de conversar. A gente acabou de falar de inovação agora e nos vemos no próximo módulo.